Você precisa ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Com essa frase, Nietzsche não falava apenas de poesia ou arte. Ele nos mostrava uma verdade mais profunda e perturbadora. O caos não é um inimigo a ser vencido, mas um mestre que precisamos aprender a seguir. Nietzsche, um dos maiores pensadores da modernidade, via o caos não como destruição, mas como um território fértil onde a vida brota e o verdadeiro sentido é construído. Para ele, o mundo não traz respostas prontas. Não há um sentido pré-definido para a nossa existência. Em vez disso, ele nos desafiava a criar nossos próprios valores e encontrar a coragem de viver sem a muleta das certezas absolutas. Quando Nietzsche proclamou "Deus está morto", ele falava da morte de um sistema de crenças que havia, por tanto tempo, dado sentido ao mundo. E sem essa estrutura pronta, o que nos resta? Para muitos, o vazio, o que ele chamou de niilismo. Mas Nietzsche não queria que nos afogássemos nesse vazio. Ele acreditava em um outro caminho, o caminho do Übermensch, do além do homem, aquele que usa o caos como uma ferramenta para transcender as limitações, rejeitando o que é fácil e pré-estabelecido para construir algo novo e poderoso. Pense em como nossas vidas são estruturadas. Horários, compromissos, normas. Tudo parece nos guiar para uma zona de conforto. Mas Nietzsche argumenta que é preciso romper com essa rotina e abraçar o inesperado. Ele nos desafia a ver o caos como uma força transformadora, como uma tempestade que purifica e traz crescimento. É nele que encontramos o potencial de nos tornarmos algo mais, de forjar uma vida que faça sentido para nós mesmos, e não para os outros. Nietzsche também explorava já a ideia de dois princípios fundamentais: o apolíneo, de ordem e razão, e o dionisíaco, de paixão e caos. Ele acreditava que, para viver de forma plena, precisamos equilibrar esses dois lados. Sem essa dose de loucura, de intensidade, nos desconectamos de nossa essência mais profunda. Imagine dançar sem pensar no ritmo, rir sem pensar no amanhã, ou criar algo sem o medo de errar. É nesse estado, nesse encontro com o lado dionisíaco, que encontramos o que há de mais verdadeiro e belo na vida. E o que dizer do eterno retorno? Nietzsche nos pede para imaginar cada momento como se o vivêssemos infinitas vezes. Com isso, ele nos desafia a viver de forma consciente e intencional, fazendo de cada escolha um reflexo de quem realmente somos. Viver não é sobre passar o tempo, é sobre tornar cada segundo significativo, como se cada escolha fosse uma linha eterna em nossa história. Hoje, mais do que nunca, Nietzsche nos convida a questionar o que nos foi dado, a mergulhar fundo no desconhecido e a criar. Criar o nosso próprio caminho, o nosso próprio sentido, como estrelas que dançam no meio do caos. Abaixo, exploramos 5 maneiras pelas quais o caos pode nos ajudar a encontrar sentido e viver uma vida que é verdadeiramente nossa, seguindo os ensinamentos de Nietzsche. Enfrentando o niilismo. Criando o próprio significado. Nietzsche é lembrado pela frase "Deus está morto". Mas o que isso realmente significa? Não é sobre o fim da crença em Deus, mas sobre o colapso de uma fonte externa de sentido que, por séculos, deu ao ser humano um propósito, uma direção clara. No entanto, com o avanço do pensamento científico, essa âncora perde força e, com ela, muitas pessoas se deparam com o vazio. Esse vazio é o niilismo. O niilismo pode ser paralisante, mas Nietzsche propõe 2 respostas a ele: o niilismo passivo e o niilismo ativo. No niilismo passivo, nos resignamos ao vazio, à falta de propósito, nos afastando da vida e deixando que ela passe. Já o niilismo ativo é uma resposta transformadora. Em vez de lamentarmos o vazio, usamos esse momento como uma oportunidade de construir novos valores e redefinir nossos objetivos. Para o Übermensch, o caos de perceber a ausência de sentido é uma libertação. Ele cria o próprio significado, rompendo com valores antiquados e estabelecendo um caminho único. Assim, o caos do niilismo é a oportunidade de nos reinventarmos, de rejeitar o que não mais nos serve e de construir algo novo e genuíno, uma vida que seja verdadeiramente nossa.
Conectando-nos com nossos instintos e paixões, Nietzsche acreditava que uma vida que nega o caos, que reprime a emoção, a paixão e o instinto, é uma existência incompleta. Em sua obra O Nascimento da Tragédia, ele descreve o mundo como dividido entre duas forças, o apolíneo e o dionisíaco. O apolíneo, associado ao deus grego Apolo, representa a ordem, a razão e o controle. Já o dionisíaco, ligado ao deus Dionísio, é o caos, a paixão e a entrega ao que é visceral e irracional. Nietzsche via o dionisíaco como uma força de renovação, uma energia que nos leva a uma conexão mais profunda com nós mesmos. Ao invés de negarmos nossas emoções, nossos desejos reprimidos e instintos, ele nos convida a acolher o caos como parte da nossa natureza. Quando nos permitimos sentir, rir, chorar, ou mesmo celebrar sem reservas, estamos mais próximos da nossa essência. Pense em momentos de liberdade plena, em que o controle se dissolve e nos entregamos completamente ao presente, seja dançando sem pensar nos passos, cantando como se ninguém estivesse ouvindo ou amando sem medo de se ferir. Esses são momentos em que o dionisíaco nos toca, e ao permitirmos que esses impulsos façam parte de nós, vivemos com mais autenticidade. O caos, portanto, é uma ponte para que possamos acessar esses instintos e paixões que nos fazem vibrar com a intensidade da vida. Rompendo a rotina, o caos como catalisador de mudança. Nietzsche acreditava que a vida ordenada e previsível é uma vida sem crescimento. Quando estamos presos a rotinas, normas e crenças fixas, acabamos nos limitando, nos acomodando. Mas o caos, esse elemento imprevisível e disruptivo, tem o poder de nos tirar desse estado de inércia e nos forçar a confrontar a necessidade de mudança. Em seu conceito de vontade de poder, Nietzsche vê o caos como uma força que desperta em nós o desejo de superar, de evoluir, de se expandir. Quando eventos inesperados e desafiadores acontecem, como uma crise pessoal, uma perda ou até mesmo mudanças externas, somos empurrados a reavaliar o que realmente importa. Essa ruptura pode parecer assustadora no início, mas ela é o que nos faz questionar antigas verdades e criar algo novo em nossas vidas. Um exemplo recente é o impacto da pandemia, que rompeu nossas rotinas de forma drástica e imprevisível. Muitos tiveram que se reinventar, adaptando-se a um novo mundo onde trabalhar de casa, ressignificar o tempo e reavaliar prioridades se tornaram parte do cotidiano. Para Nietzsche, essas situações caóticas são o que nos forçam a crescer, pois rompem com o velho e nos incentivam a explorar novas possibilidades e a descobrir forças que talvez não soubéssemos que tínhamos. Liberando a criatividade, a arte de criar com o caos. Nietzsche dizia que você precisa ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Para ele, o caos é essencial para a criatividade genuína. Em um ambiente onde tudo é controlado, previsível e seguro, a verdadeira criatividade encontra barreiras. É o caos que abre espaço para a inovação, para o risco e para a possibilidade de criar algo verdadeiramente novo. O caos é a fonte da inspiração, a força que rompe com o convencional e nos permite experimentar ideias além do conhecido. Muitos dos grandes artistas, músicos, escritores e filósofos produziram suas obras mais impactantes em meio a crises ou momentos caóticos, onde as emoções e as incertezas abriram caminho para novas formas de expressão. Na nossa vida cotidiana, a criatividade também nasce quando nos permitimos sair da zona de conforto, experimentando o desconhecido. Tente olhar o mundo com novos olhos, desafie seus próprios limites e permita-se falhar. Nietzsche nos lembra que a criação verdadeira exige coragem para explorar o incerto e para abraçar a possibilidade de falhar. É nesse risco que encontramos o potencial de criar algo extraordinário. Vivendo com intenção e apreciação, o eterno retorno. Uma das ideias mais provocadoras de Nietzsche é a do eterno retorno, uma filosofia que nos convida a imaginar que a vida, com todos os seus altos e baixos, se repetirá infinitamente. Cada escolha, cada experiência, cada erro ou acerto se repetirá para sempre,
como em um ciclo eterno. Essa ideia não é um convite ao fatalismo, mas sim uma oportunidade de refletir sobre como estamos vivendo. O que faríamos de diferente se soubéssemos que cada momento será repetido para sempre? Nietzsche nos desafia a viver com intenção e a tornar cada escolha significativa. Ele nos sugere que o caos da vida, com suas incertezas e momentos difíceis, não deve ser evitado, mas sim vivido de forma consciente, pois cada segundo é uma chance de construir algo eterno, algo que vale a pena. Imagine cada ação, desde os momentos mais simples até os mais complexos, como uma pincelada em uma tela infinita. Se cada pincelada fosse eterna, como você pintaria sua vida? Através do eterno retorno, Nietzsche nos convida a aceitar a imperfeição, a beleza e a dor de cada experiência. Cada momento, cada fracasso, cada triunfo faz parte de uma obra maior, uma história que só nós podemos contar. Essas 5 maneiras nos mostram que o caos, longe de ser um obstáculo, é um convite para que vivamos de forma intensa, criativa e autêntica. O caos nos desafia a romper com velhas estruturas, a nos conectar com o nosso lado mais profundo e a criar uma vida que seja realmente nossa. Nietzsche acreditava que o sentido não é algo que encontramos, mas algo que criamos, e que o caos é o elemento essencial nessa criação. Aceitar o caos é aceitar a vida em sua totalidade. É enxergar que a falta de garantias e a presença da incerteza não são fraquezas, mas sim o que nos torna humanos. Em um mundo que muitas vezes busca respostas prontas e segurança, Nietzsche nos oferece uma alternativa mais corajosa: viver sem medo do incerto e transformar o caos em uma fonte inesgotável de significado e força.